aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo aqui te contar o que... Vamos lá, todo mundo sabia que iria acontecer, aconteceu. O Vasco da Gama acaba de postar uma nota com um exame médico informando que Léo Jardim está se lesionado. É óbvio que essa situação acaba tendo que ser repercutida, gera muito questionamento. E agora, o que vai acontecer? O árbitro vai ser prejudicado na CBF? Mas o assunto está rendendo, inclusive com um gráfico do Globo.com mostrando, olha, o Léo Jardim é o segundo goleiro que mais pede atendimento médico no futebol brasileiro. Sobre tudo isso e um pouco mais que a gente vai falar. Bom, gente, vamos lá. A primeira questão é essa, tá? O Vasco da Gama divulgou para os repórteres um exame médico feito pelo Léo Jardim, assinado por um médico com a assinatura do cara, CRM, acho que é, e tal, tudo bonitinho ali, como médico e tudo mais, falando que ele foi feito uma ressonância magnética, identificou alterações contusionais recentes no último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados a tal de 3 centímetros e 2 centímetros. É mais ou menos isso. O atleta está agora em tratamento intensivo no Departamento de Saúde e a divulgação do laudo foi autorizada pelo atleta e aí eles colocam toda a situação ali e mostram para a imprensa. Detalhe, apareceu um exame. Recentemente, a gente começou a debater esse assunto e eu falei ao vivo no Debate Raiz, dizendo, olha, conversei com um árbitro de futebol, enfim, um árbitro de futebol, para não dar mais algumas informações, para não dar pistas, e ele me disse, cara, o árbitro tá certo, o Flávio Rodrigues, ele pode fazer aquilo, principalmente porque ele ouviu do Cobalcini, que é o auxiliar gaúcho, que já passou no Inter mesmo, o Cobalcini auxiliar mandando o Léo Jardim se atirar, e aí por isso que ele dizia, eu vi tudo, ele viu. E os árbitros podem fazer isso, só que em geral os árbitros não fazem, por quê? No outro dia, aparece um exame médico e o cara, porventura, tá lesionado, o árbitro se ferra. E automaticamente agora a opinião pública vai se voltar contra o árbitro por conta desse exame que apareceu uma lesão no Léo Jardim. Vamos combinar? Não é uma lesão grave, porque o Léo Jardim não estava morrendo, não estava com as costelas quebradas, tal qual o Rocher já teve outrora. Mas tem esse risco. E era óbvio que agora o Vasco ia fazer um exame para tentar achar a lesão, achou e agora está mostrando, dizendo que o cara está realmente lesionado. Mas enfim, fique com a versão que você quiser. O que eu posso te dizer é, primeira questão, o assunto está rendendo muita pauta, e há pouco eu até vi aqui, deixa eu ver aqui no grupo, tá aí na sua tela, a imagem que a gente estava debatendo, é óbvio que no Debate Raiz a gente fica debatendo pra caramba, né? O Léo Jardim é o segundo goleiro que mais tem atendimentos médicos no futebol brasileiro ou no Brasileirão, 6. E ao todo já parou 11 minutos e 28 segundos o jogo. O Rafael do São Paulo é o que mais teve 8, o Walter 6, João Ricardo do Fortaleza 7, Fernando Miguel 7, enfim, tá? São os goleiros que normalmente param a partida para dar aquela esfriada e tudo mais. A minha visão, baseada no que eu falei com o árbitro de futebol, segue a mesma. Me permitam aqui, que o árbitro acertou ao expulsar o Léo Jardim, principalmente porque ele tinha, que o Cobalcini mandou ele parar. Isso muda toda a história. E ele ficou um tempão fazendo cera. Ah, mas o árbitro não é médico. Ele pode, quando vê que é cera, ele pode fazer essa atitude. O erro foi não ter feito quando o Rocher fez a mesma coisa. No primeiro tempo, metade do primeiro tempo, mandaram o Rocher e foi visto. Mandaram o Rocher cair, o Rocher caiu pro Roger dar instruções pro time. Enfim, hoje é essa situação que a gente tem. Gente, deixa eu avançar aqui, porque o David atacante, as Fortaleza, Inter e hoje no Vasco da Gama, foi bem no jogo do estádio Beira-Rio. E vários torcedores perguntaram, pô, e o Inter já recebeu tudo que tinha para receber do Vasco da Gama? Basicamente, ele jogou lá num primeiro ano emprestado, na verdade ele sai do Inter pro São Paulo emprestado. São Paulo não compra, vai pro Vasco, joga uma primeira temporada emprestada e o Vasco aciona uma cláusula de compra obrigatória dele por 2.800.000 euros. Só que esse valor não foi pago. Na verdade, Inter e Vasco da Gama fizeram um acerto para descontar aí 700.000 euros quando o Inter compra o Bruno Gomes, que ainda pertencia a eles, pertencia a Vasco, Curitiba, era ex-Inter, o Bruno Gomes, lateral direito que se lesionou, tá voltando agora, ainda tinha uma parte do Vasco. E aí o Vasco perdoa essa parte da dívida que tinha para pagar. E aí sobra 2 milhões de euros, que tinham que ser pagos parcelados, mas as parcelas não estão sendo pagas. Por quê? O Vasco da Gama entrou em recuperação judicial e hoje há uma dívida aberta de 2 milhões de euros, aproximadamente 13 milhões de reais do Vasco da Gama com a diretoria do Internacional. Este é um valor que o Inter tem para receber.
cerca aí de 13 milhões de reais. Mas eu insisto, o Vasco está em recuperação judicial. O Inter vai lá para o final da fila e a tendência é que demore um pouquinho para receber essa grana. Já te dou mais detalhes sobre estes e outros assuntos, mas antes preciso vir aqui para falar sobre Inter e Fluminense. Pô, oitavas de final, primeiro jogo das oitavas, Inter e Fluminense no Beira-Rio. Detalhe, vamos pro Odão. Inter, resultado final, e Borré marcando o primeiro gol. Tá pagando 11. Tá interessante. Pô, 11. Vou meter ele aqui, apostado. Apostado. Inter, meti 5 para ganhar 55 na Copa do Brasil. Olha que barbada. Se quiser, na descrição, no primeiro comentário, tu vai ter o link da KTO para brincar, para te divertir, sempre lembrando, site para maiores de 18 anos e para quem tem juízo na cabeça. Deixa eu encerrar esse vídeo falando sobre algumas negociações. Primeiro, que o Inter disse que confirmou as negociações do Kaique para o Casa Pia, que o Inter vende por 300 mil dólares, 500 mil dólares, euros, na Europa é euros. 500 mil euros, 3 milhões e 200 mil, uma parte vai para o Atlético Paranaense, a outra fica com o Inter. Atlético Paranaense bota aí 1 milhão e 200 na conta de reais e o Inter 2 milhões de reais. Basicamente foi esta a negociação, esta a venda. O Matheus Dias foi um pouco melhor, 1,5 milhão de euros, só que o Inter não fica com todo. Vai ficar aí na casa de 8 milhões de reais aproximadamente da venda dele, entre 6, 7, 8, é mais ou menos isso. Mas pô, daqui a pouco, né, 2 jogadores que não estavam, o zagueiro que não estava sendo aproveitado, o Matheus Dias que não estava necessariamente no radar e a direção libera esses 2 jogadores hoje confirmado. Todo mundo já sabia que ia acontecer, mas hoje, só que o Inter confirma para a imprensa que o negócio fechou. Bom, quero falar também sobre Alan Rodrigues, volante uruguaio, 25 anos, do Argentino Júnior, que todo mundo sabe está na pauta colorada. O Inter já acertou valores de compra, não se trata mais disso. Aqui em Porto Alegre o Inter fala que comprou ele por 4 milhões de dólares, 80% do jogador. Lá na Argentina se fala que seria 5 milhões de dólares. Cara, eu tô vendo aqui a cotação, de 4 para 5 milhões de dólares tem uma diferença de 22 milhões de reais se for 4 milhões de dólares ou 28 milhões de reais se for 5 milhões de dólares. E tem essa diferença que lá surgiu uma coisa, aqui surgiu outra e eu não posso te cravar qual é 100%, apenas dizer que o Inter informa que não, é 4 milhões de dólares que eu tô pagando, 22 milhões de reais. O fato é que o negócio ainda não saiu porque tem algumas questões como parcelamento e principalmente garantias bancárias que precisam ser dadas e que ainda não foram, e que isso atrasou um pouquinho essa negociação. Mas a tendência é que em breve se solucione. Por quê? Um representante colorado, ouvi que seria o Felipe Dalegrave, advogado que hoje faz parte do departamento de futebol, que tem larga experiência, um dos caras mais competentes do vestiário colorado, está na Argentina para resolver todo esse imbróglio. E geralmente quando o Felipe vai, ele resolve, soluciona as coisas, porque ele é um cara muito elogiado por ser eficaz no que faz. E a tendência é que o Inter finalize essa situação para finalmente anunciar o Alan Rodrigues direto da Argentina, mas precisa de garantia bancária e é bom, todo mundo sabe que é bom pedir garantia bancária pro Inter, porque, né, talvez vá precisar. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.